e 1 minuto. Olá, ouvintes, no ar então mais um programa Culturas e Identidades. Um programa que vai ao ar pelas rádios Internacional Lusófona e Cultura Online Brasil. História e tradição luso-afro-brasileira. Apresentação Filipe de Souza, participação especial dos professores L'Oréal Rocha, do Rio de Janeiro, e pelo professor e pesquisador Manuel Gandra, direto de Mafra, Portugal. Todos os sábados às 20 horas pelas rádios Internacional Lusófona, como vos falei, pela Cultura Online Brasil e pelas mais de 150 páginas da internet que reproduzem a nossa programação. Eu queria mandar um abraço especial também para o pessoal, para o João Mechará, lá da Rádio de Minas. Um abraço, João. Bem, boa noite Brasil, boa noite mundo, boa noite ouvintes, boa noite professores. Boa noite, Filipe, boa noite ouvintes. Bem, amigos, hoje nós vamos falar de um tema polêmico. E antes de começarmos com ele, é bom a gente se benzer. Nós vamos falar... Mas Filipe, mas não como a esquerda. É isso aí, gente. Desculpa, mas a gente tem que começar bem humorado, né? Porque realmente o tema é polêmico. Mas então nós vamos falar hoje, amigos. Nós precisamos de benzeção mesmo, porque a semana passada não teve. Né? Verdade. E essa semana eu tô com um joelho ruim. É isso aí. Eu acho que o negócio tá pegando. Vamos lá. Mas então nós vamos falar hoje, amigos ouvintes, desculpem a brincadeira, mas é bom até para descontrair um pouquinho. Mas nós hoje vamos falar sobre as aparições de Fátima aos três videntes lá no ano de 1917 em Portugal. E Fátima, como todos vocês devem saber, é um grande centro de peregrinação no mundo cristão. No entanto, amigos ouvintes, há pesquisadores que questionam a versão de que as aparições elas foram de facto de Nossa Senhora. Inclusive o Joaquim Fernandes, um pesquisador e fina da Armada, né, por exemplo, em seu livro Fátima, o que aconteceu em 1917, ele afirma o caráter extraterreno da aparição que mencionámos sobre Fátima, das três videntes. Professor Gandra, hoje vai ser o senhor, porque o senhor tem vindo a ser solicitado programa após programa, e o senhor tem falado muito pouco, então o senhor está em débito com os nossos ouvintes, e é ao senhor que eu me dirijo. Professor Gandra, antes dos autores, existia alguma publicação em Portugal que já levantava essa hipótese
O que pode nos dizer sobre isso, amigo professor? Sim, senhor, com muito gosto. Bem, o assunto de Fátima é um assunto, é mais uma das histórias mal contadas da história portuguesa e, neste caso, a história da Igreja. Da Igreja Católica. É preciso dizer-se que é um santuário católico também, não é? Porque há algumas orientações cristãs não consideram Fátima um santuário no verdadeiro sentido do termo. Bem, mas isso são pormenores que não vêm agora para o caso. Seja como for, o assunto de Fátima é um assunto mal contado, porque na realidade as aparições não começaram em 1917, começaram em 1916. É a primeira questão. E os videntes não eram 3, eram 4. É a segunda questão. Realmente a personagem que aparece é uma personagem com traços extravagantes que não coincidem com aquilo que, e precisamos nos recordar que em 1917 não havia televisão, a rádio praticamente também não existia, os jornais não chegavam, os videntes eram analfabetos e, portanto, as circunstâncias eram diferentes das atuais. Nós hoje estamos habituados a ter telemóveis, computadores e a televisão e a rádio e tudo à disposição, tudo quanto é informação à disposição. Na altura não havia essa informação disponível como existe hoje, e ainda por cima na província, ou seja, isso dificultava, lógico, isso dificultava a comunicação, inclusive a interação e dos fatos. Exatamente, e portanto os pastorinhos eram, como o próprio nome indica, eram pastorinhos, portanto andavam a pastar animais, normalmente ovelhas, carneiros, porventura cabras, e por montes e vales, na região que hoje se chama Fátima e que na altura não se chamava exatamente Fátima. Mas pronto, são também pormenores que não adiantam nem atrasam nada para o assunto que nos ocupa hoje. Seja como for, independentemente destes e de outros que eu possa adiantar, depois outras curiosidades que eu possa adiantar relativamente às aparições originais, há aquilo que até se chama as pré-aparições, porque as aparições, de acordo com a história oficial, ocorreram em 1917, mas há notícia de aparições a partir de março de 1916. E, portanto, as pré-aparições são muito interessantes, inclusive a descrição que os pastores fazem da imagem que lhes surge e que não é, numa primeira fase, identificada com a Nossa Senhora. Aliás, colocam-se muitas dúvidas aos próprios pastorinhos que seja Nossa Senhora, porque a figura que aparece é uma figura feminina que aparece vestida com uma espécie de fato macaco, com botas, e portanto e tem um aspecto extravagante relativamente àquilo que é a imagem convencional de Nossa Senhora. Aliás, seria interessante, e um dia terá que ser feito esse estudo, ainda não foi feito por razões óbvias, mas terá que ser feito esse estudo das sucessivas alterações que a própria imagem de Nossa Senhora de Fátima foi sofrendo ao longo do tempo, desde 1917 até à atualidade. Porque realmente, se formos comparar imagens mais antigas de 1917 e ao longo do tempo com as imagens atuais, as imagens atuais são realmente Nossa Senhora, não temos dúvida. As imagens mais antigas ficamos com dúvidas que seja. Seja como for, relativamente às publicações e às notícias que podemos ter acerca deste caso, as primeiras notícias acerca do caso aconteceram antes do caso. Outro assunto interessante. Porquê? Porque foram grupos de espíritas de Lisboa e do Porto que anunciaram que no dia 13 de 5 de 1917 ia acontecer qualquer coisa de extraordinário, não sabendo exatamente o que era, nem dizendo exatamente o que era, porque não sabiam, mas anunciaram isso, ao ponto de terem publicado, inclusivamente, nos jornais de Lisboa e do Porto, no Jornal de Notícias, por exemplo, anúncios pagos sobre eu leio, por exemplo, está um anúncio de uma data que é 10 de março, reparem, 10 de março são os meses antes de maio, não é? 2 meses antes de maio, 10 de março de 1917, e o anúncio pago, que é uma notícia muito curta, tem este título: 135.917, isto é, 13 de 5 de 1917. Não esqueças o dia feliz em que findará o nosso martírio, a guerra que nos fazem terminará. A e C. Assinatura.
Há, por exemplo, uma outra notícia publicada no próprio dia 13 de maio de 1917, também no Jornal de Notícias, intitulada Guerrismo, Revelação Sensacional. Recebemos ontem um postal cujo texto passamos a reproduzir. Porto, 11 de maio de 1917. Senhores redatores, foi participado pelos espíritos a diversos grupos espíritas que no dia 13 decorrente há de dar-se um facto a respeito da guerra que impressionará fortemente toda a gente. Tenho a honra de me subscrever, espírita e dedicado propagandista da verdade, António. Bem, e há outros casos deste género, curiosos. Portanto, foram grupos espíritas os primeiros a dar notícia de que no dia 13 de maio de 1917 alguma coisa ocorreria de extraordinário, de extravagante, de sensacional. No entanto, mais tarde, e eu posso, se quiserem, se os ouvintes tiverem interesse, eu posso inclusivamente ler-vos também uma mensagem reproduzida pelo processo de escrita automática, e receberam no dia 7 de fevereiro de 1917, que também é muito interessante. Eu acho interessante colocá-lo assim, professor. Então vou ler. Diz assim: não vos compete ser juízes. Aquele que vos julgará não ficaria satisfeito com juízos precipitados. Tende fé e esperai. Não é costume nosso predizer o futuro. Os arcanos do futuro são insondáveis, mas por vezes Deus permite que se erga uma ponta do véu que os encobre. Assim, pois, tendo confiança nas nossas prevenções. A data de 13 de maio será de grande alegria para os bons espíritas de todo o mundo. Tende fé e sede bons. Ego sum caritas. Eu sou a caridade, é a tradução desta frase em latim. Sempre a vosso lado tereis vossos amigos que guiarão os vossos passos e vos auxiliarão na vossa tarefa. Ego sum caritas. A luz brilhante da estrela matutina vos iluminará o caminho. Stella matutina. Estrela matutina. Esta mensagem foi publicada também, inclusive existe o papel, é muito interessante porque o texto foi escrito invertido, em espelho, e portanto o espírita que recebeu a mensagem reproduzindo-a vindo do alto para cima, para baixo, vindo do alto para baixo, e portanto reproduziu em espelho, como acontece até em alguma iconografia interessante que nós podemos encontrar às vezes em algumas igrejas. Quando Nossa Senhora, por exemplo, se fala e se dirige a São Domingos ou a São Francisco ou outra qualquer personagem santificado. Bem, portanto, como se percebe, estas mensagens espíritas e estes anúncios espíritas davam como certo que no dia 13 de 5 de 1917 se produziria um fenómeno estranho que eles não sabiam descrever, não sabiam sequer qualificar, mas que saberiam que se havia de realizar ou que se havia de ocorrer, não sabendo também onde ocorreria. Sabemos que, mas isso poderá ficar para uma próxima intervenção minha, sabemos, no entanto, que quando Fátima acontece, as aparições de Fátima se tornam conhecidas através da imprensa, sobretudo, e há uma enorme, eu diria quase querela entre os apoiantes de Fátima e aqueles que diziam que Fátima era um embuste. Há uma enorme querela de que a imprensa se faz eco. Mas o que é facto é que quando os fenómenos de Fátima se tornam conhecidos e a data de 13 de maio de 1917 salta para a ribalta, os espíritas dizem que não é aquilo. Ou seja, aquilo que eles anunciaram não era aquele fenómeno. E, portanto, eles simplesmente acabam por deixar cair o fenómeno de Fátima e que mais tarde, como nós sabemos, muitos anos mais tarde, irá ser adotado pela Igreja como uma das suas grandes ações de catequese, não só para Portugal como para o mundo, e sobretudo por causa da referência, ou de uma suposta referência à Rússia no processo. Bem, e pronto, assim, em termos absolutos, podemos dizer que, em termos das notícias, estamos conversados. O primeiríssimo livro a tratar do assunto é um livro publicado em 1917, de que eu tenho um exemplar da minha biblioteca aqui diante de mim. Aliás, eu tenho 2 exemplares deste livro, um autografado e o outro sem autógrafo,
O primeiro livro foi publicado sob pseudónimo de um tal Hélio de Lísia, que na realidade era um indivíduo chamado Eduardo Metzner. Eu sei disso e sou o único a saber disso, fui o primeiro a saber disso, porque inclusive o Santuário de Fátima contatou-me por este mesmo motivo, sabendo que eu tinha um livro assinado por ele e com o seu nome verdadeiro, porque só o meu livro é que está, pelos vistos, assinado, os outros livros conhecidos não estão assinados. E então eu tenho uma dedicatória a um tal Frazão de Vasconcelos, como preito de estima e admiração, oferece Hélio de Lísia, e depois entre parênteses o nome Eduardo Metzner. Bem, seja como for, o livro em causa intitula-se O Profeta Bandarra prevê a guerra atual, e a data perfeitamente esclarecedora abaixo disto, 1917. Este livro é o primeiro livro que também apresenta um cruzamento entre o fenómeno de Fátima e a profética nacional, portanto o bandarrismo e o sebastianismo português. O que não deixa de ser muito interessante, porque efetivamente, se nós fizermos uma análise desapaixonada do assunto, portanto, os pastorinhos, o que se ouvia dizer eram já interpretações apresentadas ou por jornalistas ou pela própria Igreja. E, portanto, criou-se uma imagem de Fátima que, na realidade, hoje, com base nos testemunhos dos próprios videntes, dos pastorinhos, sobretudo, e de alguns outros personagens associados a eles, que efetivamente a imagem que nós temos hoje, a partir desses testemunhos, não tem muita relação com aquilo que foi veiculado durante praticamente 60 anos, 70 anos, não é? Porque Fátima, como se sabe, também sofreu alterações em termos de interpretação por parte da própria Igreja. Não foi só por parte dos outsiders, portanto, aqueles que não pertencem ao grupo interessado em utilizar Fátima como projeto catequético. Mas seja como for, estas publicações de que eu falava, esses milhares de livros que eu falo, e que agora também, para além dos livros, também existem muitos blogs, sites na internet, e alguns muito interessantes, eu referirei um caso ou outro mais adiante, são a prova de que Fátima ainda hoje é um tema interessante e, além de polémico, é um tema que interessa as pessoas porque fala fundo, não é? Fala fundo, é uma... É um assunto que toca quem o aborda de uma forma especial. Toca-o ou porque o assunto realmente não diz nada e, portanto, encontra no assunto um embuste, uma fraude, ou toca-o porque intuitivamente a pessoa em causa percebe que toda aquela fenomenologia associada às chamadas aparições não pode ser apenas um mero episódio sem qualquer tipo de importância, não só para quem o observou, como para a restante humanidade. Porque efetivamente Fátima foi um aviso, tanto quanto podemos perceber pelos documentos originais, foi um aviso feito à humanidade através de 3 pastorinhos portugueses,
aliás, de 4 pastorinhos portugueses, porque houve uma pastorinha, uma menina que foi retirada pelos pais a tempo da confusão surgir, e portanto nós só falamos de 3, mas na realidade foram 4. Realmente existe muito contraditório em tudo isso aí, né? Mas hoje em dia o próprio Santuário de Fátima tem feito um trabalho interessante, que se resume, em suma, a ter publicado não só os testemunhos originais, sem qualquer tipo de manipulação, como toda a documentação canónica em que a Igreja se baseou para aceitar a verossimilhança de Fátima e para transformar Fátima naquilo que hoje Fátima é. E portanto esse trabalho está publicado, são 16 volumes, dos quais francamente só o primeiro interessa, porque os outros é tudo canonismo, é tudo teologia. O primeiro interessa porquê? Porque reproduz os testemunhos originais. São 300 e quase 400 páginas de texto, muito interessante, e aconselho todos os interessados sobre o assunto, se quiserem efetivamente saber o que de facto foi dito, foi visto, foi observado e foi descrito, tentem adquirir esse volume, que se adquire no Santuário de Fátima. É o primeiro volume do tal livro intitulado Testemunhos e agora não me recordo o título. Ô L'Oreal, lembras do título exato? Desculpa. Lembro, eu vou dá-lo aqui, peraí. Eu peço desculpa, mas documentação crítica de Fátima. Exatamente, é isso. Interrogatórios aos videntes, 1917. É publicado pelo Santuário de Fátima e ele tem uma capa prata. É o primeiro dos 16 volumes, já foram publicados. É o primeiro. Esse aqui é da edição de 2013. É uma reedição já. Já é uma reedição, porque esse volume esgotou rapidamente, porque exatamente foi a primeira vez que se publicaram. O Santuário tem feito um trabalho muito bom. O Santuário tem, inclusive, neste momento em preparação, desde há uns anos esta parte, foi aí que eu entrei também, por causa deste livro que referi. Está a preparar um dicionário crítico de Fátima, o que pode ser extremamente útil, porque há imensa bibliografia que nos escapa, sobretudo artigos de jornal, de revistas, etc., periódicos, portanto, que ficarão recenseados e que, portanto, será fácil para qualquer pessoa interessada, digamos, dirigir-se a eles e consultá-los. Todo esse trabalho é um trabalho precioso, que o próprio Santuário está a fazer. Portanto, o próprio Santuário está interessado em esclarecer algumas das questões mais dúbias, mais controversas das chamadas aparições. E, portanto, todo esse trabalho tem sido feito a par e passo, começando por essa publicação, e agora passarão, presumo eu, brevemente, porque este trabalho já está em curso há uns anos, para o Dicionário Crítico de Fátima. Grande parte da bibliografia, no entanto, de que dispomos é inútil para o caso. Porquê? Porque se trata de indivíduos que, de uma forma ou de outra, pretendem ou fazer a chamada desmistificação de Fátima ou desmascarar Fátima. E, portanto, os argumentos que esgrimem são argumentos muitas vezes falaciosos e não têm a mínima consistência. Quanto a mim, acho que os livros que trouxeram realmente alguma mais-valia à análise deste processo, os livros publicados em Portugal, embora haja também alguns livros publicados no estrangeiro, mas acho que os livros publicados em Portugal são mais importantes neste aspecto, porque são mais aplicados ao assunto e não pretendem fazer catequese, pretendem constatar os factos. Foram os livros exatamente dos autores já citados, pelo Filipe, a Fina da Armada, e o Joaquim. O Joaquim Fernandes, que ambos publicaram ou em duo ou a solo vários livros sobre o assunto, e todos eles sempre de grande interesse. A tese extraterrestre, vamos chamar assim, a tese extraterrestre foi exposta por eles pela primeira vez de uma forma, ela já tinha sido exposta, não é? Mas pela primeira vez foi exposta de uma forma consistente por eles. E os seus livros, que são muito difíceis de encontrar, neste momento eu creio até que nenhum deles é possível encontrar em livrarias, só em bibliotecas.
os livros deles ou hindu ou solo, são efetivamente livros de referência que todos os interessados no assunto terão que obrigatoriamente ler. São incontornáveis. Mas pronto, eu por aqui me fico por enquanto, para dar a palavra também ao L'Oréal, senão acabo por ficar com menos tempo do que aquele. Você está nos devendo. Você não está ocupando, você está ocupando o teu espaço. Mas, L'Oréal, você tem alguma coisa a nos falar, a adiantar sobre esse assunto colocado pelo Gandra? Vamos pegar uma parte aí que o Gandra não abordou, que é a descrição da senhora, né, pelos três videntes. Não abordei, mas esse é um assunto que podemos abordar depois, talvez, ao L'Oréal, porque esse assunto é um assunto complicado. Inclusive por causa das aparições de 1916, em que há algumas alterações relativamente àquilo que se diz em 1917. Mas pronto, mas se quiseres fazer isso, com certeza, não tenho nada contra. Tá, vamos abordar então agora, isso aí pode ser? Vamos lá. Pode. Vamos lá. Eu vou pegar os livros, então, os três que nós já citamos, e vou citar novamente os nomes, caso os ouvintes queiram adquiri-los. Muito bom, né? Muito bom. O primeiro que o próprio Gandra, quando eu estive aí em Portugal agora, falou dessa publicação de Fátima, que lá do santuário, que eu desconhecia, chama-se Documentação Crítica de Fátima. Então, para os ouvintes, é o primeiro volume, e, repito, ele tem uma capa prata e está escrito Interrogatórios aos Videntes, 1917. Né? E essa edição é a segunda edição, foi feita em 2013, portanto, ano passado. E o que essa edição faz? Esse projeto, como o Gandra falou, que depois vai virar certamente um dicionário, o projeto da documentação crítica, ele se refere então a todos esses acontecimentos na chamada Cova da Iria, né, em Fátima. E com a evolução do santuário, claro que, como o Gandra também citou, já foram havendo muitas modificações em relação a isso. Os outros dois livros, que no Brasil, infelizmente, é interessante. O brasileiro tem uma devoção muito grande a Fátima, né, mas nós não temos, eu não conheço nenhuma publicação realmente consistente e séria que fuja do ambiente da catequese e que entre dentro de uma perspectiva de pesquisa. Né? Então, efetivamente, os dois livros, tanto do Joaquim Fernandes quanto o da Fina da Armada, são absolutamente espantosos. Por conta do viés de pesquisa, eles juntam história, ambos militam. Notadamente, a Fina da Armada, em Portugal, foi uma mulher que teve uma trajetória muito grande dentro da área de ufologia. Então, mesmo dentro da ufologia, ela faz um recorte e um processo de pesquisa que a ufologia tradicional, que a ufologia hoje ela se divide em dois ramos, vamos falar assim. Ela tem a casuística, a ufologia casuística ou científica, né, vamos falar dessa forma, e a ufologia espiritual. Né? O que é uma definição um tanto quanto estranha, mas nessas duas linhas a Fina da Armada ela não se enquadra em nenhuma das duas linhas, né? no estereótipo dessas linhas, pelo contrário, e ela faz um tipo de pesquisa que a ufologia até hoje não fez. O livro da Fina da Armada, a edição que eu tenho é de 1980, é uma publicação da Bertrand, portuguesa, chama Fátima, o que se passou em 1917. E a outra publicação, também da Bertrand, portuguesa, aí já é da Fina da Armada e do Joaquim Fernandes. Joaquim Fernandes hoje é professor da Universidade Fernando Pessoa, no Porto. Né? Deixa eu ver a data dessa publicação aqui. Esse aqui é de 81, também da Bertrand. Esse tem um título, chama Intervenção Extraterrestre em Fátima, as aparições e o fenômeno OVNI. Imperdível esse livro. Mas não se encontra, não aparece, é um livro que nunca aparece, por exemplo, em alfarrabistas, em sebos, nunca aparece em sebos. Esses livros sobre Fátima são livros rarérrimos. É curioso isso, né? Porque deve ter eu não sei
há alguns anos atrás, um amigo meu esteve em Portugal e foi procurar exatamente esses livros, bem como alguns outros, e andou em várias livrarias, tal, em vários sebos, em alfarrabistas, e até que ele não encontrou nada, não tinha. E conversou com um alfarrabista em Lisboa, e o alfarrabista virou e falou assim: o senhor não vai encontrar isso. Eu falei: mas por que eu não vou encontrar? Ele falou: esses são temas espinhosos, e eles são retirados. Ah, tá. Não é? Ah, tá. Mas o fato é que realmente essas publicações, pode ser que aqui no Brasil, por exemplo, aquele site da Estante Virtual, eventualmente tenha algum proprietário que se desfaça de um livro desse, mas vai ser realmente difícil. É muito difícil, porque ter um livro desse não vai se desfazer dele. Especialmente o pesquisador não desfaz, porque efetivamente é um trabalho impressionante, né? A Fina da Armada infelizmente morreu, né? O Joaquim não, o Joaquim está vivo, é um cara bem atuante, faz pesquisas interessantes. O Joaquim é muito amigo de uma brasileira, a Gilda Moura, que também eles trabalharam juntos nessa área de ovinologia, e esse tema trouxe tanto para o Joaquim quanto para a Fina da Armada aí em Portugal situações complexas, porque imagina, você tratar Fátima, né, que é um fenômeno mundial da Igreja Católica Apostólica Romana, e inserir a temática extraterrestre em Fátima, naquela altura, em 1980, o indivíduo tinha que ter efetivamente uma coragem sobre-humana, né? Especialmente se levar em conta a época. Mas eu acho que até seria interessante até tentar contactar o Joaquim, né, os herdeiros da Fina da Armada, e arranjar aqui pelo Brasil uma editora que realmente encarasse esse projeto, porque recolocasse esses livros no mercado, né? Pois é. Eu não sei, com a morte da Fina da Armada, não sei se vai ser possível publicar o livro de ambos, mas pelo menos o livro dele, sim. Não é? Ele tem livros também. Se por acaso eles estão retirando esse livro em Portugal, publicar-se aqui no Brasil? Pois é. Não, aqui em Portugal não encontra nenhum deles. Todos os livros que eles publicaram sobre Fátima está disponível. Segundo o que falaram para o amigo do L'Oréal, não vai encontrar porque foram retirados pela polémica que eles levantam. Não sei se também com certeza por esse motivo, mas não apenas porque são livros que abordam a questão sob um prisma que era inédito na altura, e portanto muita gente guardou os livros, evidentemente, porque os livros são muito bem fundamentados. Mas um livro desses aí, Gada, como a saída que ele teve, então eu acho que até seria interessante para a editora fazer uma nova publicação. Mas houve várias edições, foram feitas várias edições, mas todas elas desapareceram. Mas antes de haver essa publicação do Santuário, com os testemunhos dos videntes, os interrogatórios dos videntes, etc., os livros do Joaquim Fernandes e da Fina da Armada foram os primeiros a transcrever longamente muitos desses interrogatórios. E, portanto, também, nesse aspecto, os livros deles foram precursores, não é? Não só foram livros um pouco, polémicos, mas também foram livros precursores porque foram os primeiros a introduzir e a fornecer às pessoas que não tinham essa informação, porque estavam evidentemente intoxicadas com a informação que saía da Igreja e que era veiculada pela Igreja, e foram os primeiros livros a fornecer essa informação para as pessoas poderem ter uma noção mais clara do que tinha efetivamente acontecido. Repara o título do livro da Fina da Armada, O que aconteceu em 1917. Portanto, ela pretendeu constatar factos e não até, claro que ela também faz interpretações, mas sobretudo constatar os factos. Exato. E eles próprios falam, né, em ambos os livros, eles falam que eles pesquisaram a fundo a documentação do cônego formigão, né? Porque até então parece que efetivamente ninguém tinha feito o que eles fizeram. E quando eles vão consultar a documentação, é aí que eles encontram nos relatos dos pastorinhos a descrição dessa mulher que depois é transformada em Nossa Senhora, né? Então eu vou pegar aqui dentro da própria documentação crítica de Fátima do Santuário, na página 30, no interrogatório. Aqui é Lúcia falando, na segunda aparição. Eu vou ler só um pedacinho.
Ele pergunta, como é que era o traje? O trajo era um manto branco, que da cabeça chegava ao fundo da saia, era dourado da cintura para baixo dos cordões a atravessar, e de alto a baixo, e nas orlas era o ouro mais junto. A saia era branca toda, e dourada em cordões ao comprido e a atravessar, mas só chegava ao joelho. Casaco branco sem ser dourado, tendo nos punhos só 2 ou 3 cordões. Não tinha sapatos, tinha meias brancas sem serem douradas. Ao pescoço tinha um cordão de ouro, uma medalha aos bicos, tinha as mãos erguidas, tinha nas orelhas uns botões muito pequenininhos e muito chegados às orelhas. Separava as mãos quando falava, tinha os olhos pretos, era de meia estatura. Quando ela coloca que é de meia estatura, na pesquisa tanto do Joaquim quanto da Fina da Armada, ela tem a altura de uma criança de 1,20 m. Porque há um interrogatório, isso aqui aparece no interrogatório da vidente Lúcia. Tanto a Lúcia quanto o Jacinto, né, quanto a Jacinta, descrevem a mesma figura. E eu me esqueci do nome do terceiro vidente, o menino... Eu também agora... Peraí que eu já me recordo. O Francisco. Tanto os 3 descrevem a mesma mulher, a mesma roupa. Tá? Então, mas variam de consoante a aparição, há variações, dependendo da aparição. Mas pronto, mas este é o retrato, digamos que este é o retrato mais comum. Sim. Aqui na Jacinta, por exemplo, ela vê uma mulher pequena, né? E vinha vestida com meias brancas e fato todo dourado. Não trazia sapa. A saia era branca e toda dourada e dava-lhe pelos joelhos. O dourado era aos cordões a atravessar e nos cordões aos biquinhos. Casaco branco todo dourado. Um manto pela cabeça era branco e todo dourado. As mãos erguidas à cintura e abriam separando-as quando falava a Lúcia. Não lhe ouviu dizer nada. Ouviu falar. Ora diz sim, ora diz que não. Não ouviu dizer quantas vezes que a vinha. É curioso, porque os dois, parece que tanto a Jacinta quanto o Francisco não ouvem. Quem ouve é Lúcia, né? Mas o interessante dessa questão da descrição é isso. No livro da Fina da Armada, aqui na página 89, ela vai descrever o vestuário, né? Então o abade vai pegar o testemunho do abade Antônio Silva, que é o seguinte: disse a Lúcia que a senhora, que ela e seus primos viram, tinha um pouco mais de 1 metro de altura e vinha vestida de branco. A saia era branca e dourada, aos cordõezinhos ao comprido e a travessos, e era curta, isto é, não descia até os pés. O casaco era branco, não dourado, manto branco, que da cabeça descia até a orla da saia, dourado aos cordõezinhos de alto a baixo, e a travessas nas orlas o ouro era mais junto. O casaco tinha 2 ou 3 cordõezinhos nos punhos. Não tinha cinto, fita ou faixa. Parecia-lhe que tinha meias brancas, não douradas, mas que não dava certeza, porque para pouco mais olhava do que para o rosto. Então essa descrição dessa senhora, né, dessa mulher, encontra-se no inquérito paroquial, que até este momento em que eles colocam, essa declaração, essa descrição tinha sido mantida inédita. Então, talvez em razão dessa publicação que eles fizeram, né, isso deve ter gerado uma repercussão interessante. Muitos anos depois, não sei, né, o santuário hoje procura trazer esses descritivos. Então, você veja que primeiro ela tem saia. Em nenhum momento essa descrição lembra Nossa Senhora sob nenhum aspecto mesmo, né? Não, ele sai até o joelho. Até o joelho. Em 1917. Em 1917. Uma mulher usando saia até o joelho? Nessa época nessa época era um escândalo. Era um escândalo total. E enfeites, olha, tem alguns enfeites no vestido. Ele pergunta, o cônego pergunta, qual é a cor do vestido e do manto? É branco.
e o vestido tem riscos dourados. Essa é a declaração do Francisco ao Visconde de Montelo. E o cônego Formigão faz a seguinte pergunta: tem alguns enfeites no vestido? Tem uns cordões de ouro. Ele responde novamente: disse que viu a Jacinta, uma senhora muito bonita, toda vestida de branco, com fato dourado aos cordõezinhos. Você vê que a roupa é branca e esses cordõezinhos. Então, quando a Fina da Armada e o Joaquim Fernandes vão desenhar a roupa da senhora, né, o fato, depois eles pegam e fazem paralelismos, traçam analogias com outras descrições de roupas de aparições e de contatos extraterrestres. E é ipsis literis, praticamente a mesma roupa, com a mesma forma, com tudo. E eles inclusive têm o desenho nos dois livros, né? Tanto da aparição de Fátima quanto das outras aparições, em que você verifica que efetivamente, se for uma coincidência muito interessante, né? É curioso porque Lúcia não faz esse pormenor dos cordõezinhos, né? Ele continua perguntando o seguinte: a saia era sempre do mesmo comprimento? Aí a Lúcia responde: a saia da última vez parecia mais comprida, mas de forma alguma é um vestido. É sempre uma saia, pode estar um pouquinho a mais do joelho, abaixo do joelho ou não, mas é sempre uma saia, então não é um vestido. Nossa Senhora está sempre de roupa longa e com um manto, teoricamente, né? Aí eles perguntam novamente para Lúcia como é que era a senhora, e se ela recorda, e para ela fazer uma descrição. Era da altura da Virgínia. Essa menina é aquilo que eu te falei, tinha mais ou menos 1,20 m. O vestido era todo branco, a saia chegava-lhe até os artelhos e tinha meias brancas, né? O que a senhora trazia nos pés? Eram meias? Tem certeza disso? Ela fala: cuido que eram meias, mas podiam não ser. Que é uma criança, é interessante, né? O relato da criança nessa altura. Tu disseste uma vez que a senhora tinha meias brancas. Então, eram meias ou eram pés? Aí ela responde: se eram meias, eram brancas. Mas eu não sei se eram meias ou eram pés. Então olha que malvadeza, porque eles espremem as crianças, não é? De todas as formas. E elas não fogem do relato inicial. Elas vão mantendo, o que prova, claro, que uma criança interrogada, vamos lembrar sempre a data, né? No início do século XX, pela igreja ou por uma outra autoridade, e a criança continuar reafirmando aquilo, ora, tenha santa paciência que isso aí não pode ser um descritivo delirante, né? Aí ele pergunta: não se trataria de botas muito justas? Ele tenta falar: não, ela não está de meia, é bota. Ela mantém uma situação, fala que viu alguma coisa branca, os pés estavam cobertos, mas pronto, não afiança nem que é bota, nem que é sapato. É simplesmente alguma coisa que ela está com o pé coberto. Até onde lhe descia o vestido? Até mais baixo do que o meio da perna. Saia justa, casaco e botas. Ou meia. Então ela está de saia, casaco, bota. Ele pergunta: ela tem na cabeça algum resplendor? A Jacinta responde: tem. Tem algum clarão em volta da cabeça? O Francisco responde: tem. O véu cobre a testa da senhora? A Lúcia responde: não cobre. Vê-se muito bem a testa dela. Então ela não tem a testa descoberta. De que cor são os cabelos? Não se lhe vêem cabelos. Estão cobertos com um manto. Traz brincos nas orelhas? Não sei, porque também não se lhe vêem as orelhas. Isso diz a Jacinta. Já a Lúcia vê alguma coisa nas orelhas, né? O Francisco fala que também não se vê as orelhas porque estão cobertas com o manto. Mas a Lúcia declara que ela usa argolas, pequenas argolas, né? Então, bom, todas essas explicações são muito curiosas, né?
porque Nossa Senhora, de fato, aparece com... Além de tudo, ela traz uma outra peça no vestuário, que é um tipo de uma bola pendurada ao pescoço, né? Então, o descritivo é esse, de forma geral. Né? Existem alguns conflitos aí afirmativas. Sim, não, mas só é muito pouco. Você veja que é muito pouca coisa. A Lúcia vê brincos. Um não vê orelhas, o outro vê brincos, o outro vê argolas, o outro... Só a Lúcia. A Lúcia porque... E eles admitem, que eu li detidamente a documentação crítica de Fátima que eu comprei. Existe sim, claro, uma divergência aí entre as visões, né? Mas ambos, tanto Jacinta quanto o Francisco, admitem que primeiro que Nossa Senhora ou essa senhora fala com a Lúcia, né? Então certamente talvez a Lúcia, por N razões, tenha tido uma visão um pouco mais clarificada do processo. Mas de forma geral, por exemplo, se a gente abstrair a questão do brinco, a roupa que eles descrevem é exatamente a mesma. Mas há relatos de encontros anteriores em que as crianças foram preparadas de forma diferente para aquilo que se seguia. Por exemplo, foram-nos dadas algumas coisas a beber, algumas orientações, etc. E, portanto, a Lúcia foi a única que foi preparada de uma forma mais intensa e mais cuidadosa. Tanto que a Lúcia, eles próprios tinham essa noção, a Lúcia falava e ouvia, e eles só viam. A Lúcia via, falava e ouvia, e eles só viam. Não conseguiam falar nem ouvir o que a senhora dizia. Portanto, o que eles sabem daquilo que a senhora diz é aquilo que ouvem, que a Lúcia lhes transmite. E portanto isso está também descrito em alguma outra documentação. Portanto, as crianças foram preparadas. Normalmente eles descrevem as entidades que os prepararam como anjos, que foram ter com eles, que os encontraram exatamente no sítio onde andavam a pastorear, e que os prepararam para esse efeito, dando-lhes de beber umas substâncias. E, portanto, presume-se, porque não são as crianças que fazem interpretam-se assim, não é? Mas presume-se que essa substância que lhes deram a beber fosse distinta, e, portanto, fosse essa substância que lhes permitia ou lhes permitiria ter essa sensibilidade alterada ao ponto de poderem ver, ouvir ou só ver. Bem, amigos, nós vamos fazer um pequeno intervalo musical, porque depois eu também quero abordar um tema que é colocado pelo Joaquim Fernandes e também pela Fina da Armada, onde eles afirmam que o local das aparições de Fátima tem uma lenda ligada à Fátima Oriana, que é a esposa do cavaleiro português, do Gonçalo Hermigues, que é um cavaleiro de Dom Afonso Henriques. Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Toca? Felipe, antes da gente encerrar, eu só queria esse fato que o Gandra acabou de citar, dessa bebida, ou desse líquido, né, que os anjos, de fato os pastorinhos descrevem, tanto a Fina da Armada também quanto o Joaquim, no livro deles, eles também contratam um indivíduo, e o indivíduo desenha o relato do anjo que andava por ali, né, e era mais de um. Essa ingestão de bebida também é um procedimento clássico em abdução. Clássico, tá? Você beber alguma coisa. Sim. Bem, o importante é o seguinte, é que a gente está discutindo um tema que realmente é polêmico, tá? Não deixa de ser, né? E um tema importante para esclarecermos também algumas dúvidas dos ouvintes, e como a gente já colocou, e muito bem o L'Oreal colocou e o Gandra também, tem esses 2 livros que são imperdíveis. Agora o negócio vai ser encontrá-los. Mas que são interessantes só. Se a gente encontrar algum cá para Portugal, faz um leilão. Exatamente. E olha, vai render, né? Vai render. Mas a gente volta já então, vamos ouvir um pouco de música para descontrair, e a seguir então vamos falar sobre essa lenda ligada à Fátima Oriana, ok? Ok. Até já.